Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje está um dia belíssimo, um sol maravilhoso, dia 16 de julho de 2020, e essa semana nós temos um convidado muito especial para o nosso Café com Evangelho, que é o Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, nós falamos sobre ele, o baiano, mas que se radicou em Nova Iguaçu, mas na realidade ele pertencia ao Brasil. Você sabe que o Leopoldo Machado, ele quase foi sergipano? É. É. Ah, porque ele nasceu quase na divisa, no né? nordeste da Bahia, né? Ali, É verdade. uma cidade depois, e você já teria a cidade de, acho que é Junqueiro, né? Que já é Sergipe. Mas nós tínhamos prometido que íamos falar sobre o Pacto Áureo, mas o Roberto já queria adiantar o Pacto Áureo lá no início da nossa semana, mas eu falei, não, vamos falar do Pacto Áureo um pouco depois, porque o Pacto Áureo já foi mais adiante. Nós começamos a falar do Leopoldo Machado, quando chega em Nova Iguaçu, em 1930, e o Pacto Áureo já foi em 1949. Bom dia, Fátima, Janete, Niva, que coisa boa, os amigos chegando. Mas não sei se todos conhecem o que é o Pacto Áureo, mas quem conhece vai relembrar, porque foi um momento assim, é quase que como um divisor de águas dentro do movimento espírita. E foi um sonho que já vinha assim há 60 anos. Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e outros, desde lá de trás, já tinham esse sonho de fazer uma unificação dentro do movimento espírita, porque o espiritismo estava começando no Brasil, haviam ainda muitas dificuldades, muitas ideias equivocadas, muita falta de estudo para compreender realmente os fundamentos, as bases da doutrina, e eles tinham acalentavam. Bezerra desencarnou, Dia da Cruz desencarnou, os anos foram passando, mas eles tinham esse anseio por aqueles movimentos paralelos, antagônicos, que aconteciam dentro da doutrina espírita. E o Pacto Áureo, porque nós sabemos que tudo está dentro de um planejamento. Então aconteceu no Rio de Janeiro, na época o Rio era a capital da República, e houve uma reunião com muitos representantes de vários estados do Brasil, porque eles haviam realizado ali no Rio um congresso espírita pan-americano. Congresso já foi um grande avanço, isso em 1949. Um congresso espírita em 1949, pouco tempo que havia acabado a Segunda Guerra Mundial, já um congresso espírita pan-americano. E os diretores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que era ali no Rio de Janeiro, aproveitaram e marcaram também uma conferência espírita do Rio de Janeiro. Aproveitou que vieram vários dirigentes de vários estados, não de todos os estados, dos estados mais próximos, ali à República, a capital, melhor dizendo. E eles marcam esse encontro, essa conferência lá no Rio, aonde vários dirigentes de vários estados comparecem. Isso aconteceu no dia 5 de outubro de 1949. E todos já estavam, aqueles que ali chegaram, com o mesmo desejo, com as mesmas expectativas de fazerem algo que pudesse unificar o movimento espírita. Todos já estavam motivados a isso. E ali eles fazem essa conferência,
fazem uma ata. Nessa ata foi colocado várias disposições para esse movimento. Ali foi criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a partir do dia 1º de janeiro de 1950, porque isso foi em outubro de 49, 1º de janeiro de 1950, já tinham 11 membros de 11 estados participando, e foi assim um momento muito importante que ajudou muito nessa fase de crescimento, de cooperação, de expansão do movimento espírita. Mas, e aí? O que acontece? Qual a importância do Leopoldo Machado a partir dessa conferência, dessa ata, que dali deu-se o nome de Pacto Áureo? Foi um pacto entre aquelas instituições que ali se encontravam. Mas, a partir dali, não terminou. Era o pontapé inicial para que tudo pudesse começar a caminhar. Não é verdade, Roberto? E aí, qual a importância... Oi, Arnaldo, tudo bem? Qual a importância do Leopoldo Machado a partir daí? Beleza, Leila. Bom, é estabelecido, então, o Pacto Áureo e a consequente estruturação do Conselho Federativo Nacional. Eu vou até, de antemão, pedir permissão, escusa aqueles que não gostam de datas, de nomes. Mas nós sabemos que a história é feita por pessoas, né? Por homens, espíritos encarnados. Então, fica-se naquele impasse. Nem todos aderiram ao chamado Pacto Áureo, sobretudo os estados do Nordeste e Norte do Brasil. Então, surge aí o Leopoldo Machado, junto com o Arthur Lins de Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Ari Casadil, e então estaria representando os estados da Bahia, que era o Leopoldo Machado, embora nem a própria Bahia tivesse participado do Pacto Áureo, né? Não foi um dos seus signatários da primeira hora. E aí teve também o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Meu estado ficou de fora nessa caravana, porque já tinha aderido ao Pacto Áureo, de onde então teve origem, né, nascendo desse pacto, a União Espírita Mineira. Entendi. Mas aí qual a importância aí do Leopoldo e essa caravana? Porque o Pacto Áureo, como nós vimos, surgiu em 5 de outubro de 1948. E quando é que surgiu essa caravana? Por que surgiu essa caravana? Qual a importância do Leopoldo aí nessa caravana? Então, imagina o seguinte, você fala caravana, você imagina um grupo muito grande, né? Neste primeiro momento foram 5, né, os pioneiros, que nós já nomeamos há pouco. Entretanto, tinha também uma outra coisa, que era o planejamento. Tem que ter uma logística, né? Ah, com certeza. A gente imagina, por exemplo, quando vai sair com a família, fazer um piquenique, planeja, né? Então, era uma tarefa de monta. Então, assim ocorre o planejamento do segundo semestre, já no início do segundo semestre do ano de 1950. E esses 5 caravaneiros de primeira hora, então, das chamadas unidades federadas, né, exceção da Bahia, né, que tinha ali à frente Leopoldo Machado. Então, feito o planejamento, decidem pela data da partida. É lógico que a partida foi cercada de muitas peripécias, né? Não vou nem lembrar todas, mas só uma. E aí, então, tem o caso de o Leopoldo Machado, que ele vinha de Nova Iguaçu, e dali ele iria passar na Associação Espírita Cristã, e dali, então, seguir para o aeroporto do Santos Dumont, onde pegariam o que eles chamavam de aerovias, né? Era uma empresa aérea, enfim. E 1950 tinha que ter muita coragem de andar. Como é que ele chega, né, ao Rio de Janeiro? Estava lá em Nova Iguaçu,
vem de trem, salta na Central do Brasil, e aí? A dúvida. É, Alguém pongou a minha carteira ou eu esqueci em casa? Bom, ele falou, agora eu não posso ligar, não tinha celular, né, Leila? Nem orelhão. E aí fala, bom, então quando eu chegar lá na Associação Espírita, de lá eu ligo. E assim ele fez. Era a Associação Médica Espírita. Olha, já existia a Associação Médica Isso. Espírita em 1950. E aí ele liga, então o problema da carteira equacionada tinha esquecido em casa. Olha só. E como chegou bem cedo, né, porque ele era madrugador, aliás, os espíritos que vêm para fazer uma diferença não são dorminhocos não, gente. É. Então, se vocês verem alguém dormindo pouco aí, fala, olha, será que é um missionário? Mas não é todos também, Mas né? vamos voltar um pouco no tempo para a gente imaginar. Primeiro que esses 5 pioneiros se encontraram em plena Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. É a maior avenida que tem no centro do Rio. Logicamente que em 1950 não era o movimento que hoje em dia é aquele formigueiro. E eles ali, naquele encontro, começam a alinhavar essa ideia. Mas vocês imaginam, fazer uma viagem, porque qual era o propósito deles? Fazerem uma viagem, ir de estado em estado, aqueles estados que ainda não haviam aderido, que não tinham vindo participar dessa conferência, porque se hoje em dia o Brasil já é difícil da gente percorrer, uma pessoa sair de um estado longe, lá do Nordeste, do Norte, Nordeste, para vir até o Rio, até em termos de financeiros, porque nós sabemos que os espíritas, eles se mantêm por conta própria, então tudo era uma grande dificuldade. E o planejamento dessa viagem, imagina aquela mala que não tinha rodinha, aquela mala imensa para ser carregada. Ele devia estar tão emocionado que ele acaba esquecendo a carteira em casa. Eu não sei se naquele tempo, se ele tivesse sem documento, se ele conseguiria viajar. Porque hoje em dia, a gente tem que ficar quase que tem que passar pelo aquele raio-x e eles vêm até a nossa alma. Mas naquela época, Leila, não tinha nem cartão de crédito. Né? Então era assim, tudo muito... Era tudo em cash. E tudo muito difícil, então, né? Aproveitar também mandando um abraço para a Mara Fernandes, para a Edilma. Que bom, Edilma, que você está aqui conosco. Espero que você venha sempre tomar esse café como evangelho aqui com a gente. Mas e aí, Roberto? Ele esquece a carteira, mas alguém leva a carteira para ele? Então, é alguém lá do grupo, né, da família, enfim, vizinho, liga, enfim. E aí leva a carteira para ele. E aí, superado esse impasse, e depois partem, no dia 31 de outubro, às 16 horas, né, com destino a Salvador. Um ano depois, né, do Pacto Áureo. Foi um ano depois, isso. 5 de outubro de 49 isso. E eles partem dia 31, né? Isso. 31 de outubro de 1950. Então, aí, qual era o propósito, né? Já vamos alinhavando alguns tópicos, porque isso faz parte do planejamento. É o estreitamento de laço entre os espíritas, visando o ideal de unificação espírita. Muito importante. Propaganda cultural do espiritismo no mundo profano, ou seja, às vezes até nós estamos errando quando nas nossas instituições espíritas nós estamos falando para espíritas. Então ali era diferente. O espiritismo ainda pouco ou nada conhecido em muitas regiões, ele tinha que levar também para o chamado mundo profano. Seria como o apóstolo Paulo, né, que levava a mensagem do cristianismo aos povos gentios, né, aqueles que viviam fora, como vivia em Atenas, como vivia na Síria, então os de fora. É verdade. E outro ponto interessante é o maior estímulo às obras de assistência social. Isso é importante. Lembrando que nós estamos numa época, na década de 50, Brasil pós-guerra, os recursos públicos eram muito escassos. Então não era prioridade do governante fazer assistência social. Isso ficaria ao encargo das instituições religiosas.
e o Espiritismo precisava também abraçar essa tarefa. E praticamente não existiam nem direitos trabalhistas. A consolidação das leis trabalhistas haviam sido criadas por Getúlio Vargas, mas poucas eram as empresas que já tinham instituído aquilo para que aquele trabalhador tivesse garantias ao ficar doente, ao falecer, enfim, então, ao ser desempregado. Então, mas a assistência social era bem abrangente, né? Dizia respeito, por exemplo, ao atendimento aos idosos, às crianças, aos órfãos e aqueles que, de um modo geral, estavam no momento precisando de uma ajuda, de um apoio financeiro até. Mas, e escolas também, porque as escolas bem estruturadas eram uma raridade. A assistência social, então, naquela época, envolvia também aparelhamento de escolas, né? Construções e manutenção com professores preparados, equipamentos. Era uma proposta de fôlego, hein? E ainda levar a ambientação doutrinária aos lares, porque não existia, por exemplo, o Evangelho no Lar. E nesse aspecto, já no primeiro momento, chegar na Bahia, eles não vão para um hotel. Em alguns lugares eles tiveram que ir para o hotel, mas eles, se tivessem a opção, eles preferiam ficar nos lares das pessoas, dos anfitriões que ali estariam recebendo. Então, estreitamento de laços também naqueles momentos, né, digamos, de relaxamento, né, e conversas depois ao chamado pé do ouvido. Mas muito bem. Então, os caravaneiros deram preferência aqui a essa estratégia, né, e nós vemos que as conferências abertas, elas eram abertas ao público. Fazia parte do propósito. Mas como é que eram essas conferências abertas? Então, veja bem, algumas instituições que já existiam, como por exemplo lá na Bahia, existia, por exemplo, o Centro Espírita União. Então, ele tinha um espaço maior, mas era eles ali. Então, não interagiam com outras instituições, porque eles já eram a União. Mais tarde, então, ele já era então o embrião do que viria a ser mais tarde a Federação Espírita da Bahia. Hoje, com assento no Conselho Federativo Nacional, como os demais Estados-membros. Bom, e aí, quando as instituições espíritas não tinham acomodação para muita gente, eles iam para os espaços públicos. Né? Então, era estratégia. Vários teatros, capacidade para 500 pessoas, era às vezes cedido e às vezes eram alugados. Aí vocês pensam assim, mas quem é que patrocinava? Era a Coca-Cola? Não, não era. Os próprios caravaneiros entre si se cotizavam e os espíritas simpáticos, amigos, recepcionando-os, alugavam, bancavam esse espaço. Às vezes eram cinemas, né? As salas de exibição naquela época eram já gigantescas, para competir com o teatro, né? Porque as casas espíritas, em geral, como a gente viu, muitas funcionavam no fundo do quintal. E assim, num ambiente desse, podia muita gente que tinha aquela vontade de conhecer, mas tinha receio de ir a uma casa espírita, bom, já que é ali naquele teatro, se alguém vê eu entrando no teatro, não tem problema. Se alguém vê eu entrando aqui nesse cinema, não tem problema. E a pessoa, inclusive, não ia ter o medo que tinha de entrar na casa espírita. Então, era uma estratégia assim, muito importante que eles utilizaram. Então, se cobrasse, não ia ninguém, né, Lília? Agora, tem um detalhe muito importante. Me lembrei também da estratégia de Paulo. Paulo, quando chega a Atenas, o apóstolo, né? Ele fala, como é que eu vou me conectar com esse povo, né? Como é que eu vou falar? Do que eu vou falar? Eles não jogam futebol, eles têm lá os seus jogos. Vocês percebem, são jogos de guerra, né? Então não cai bem. Então ele procurou conectar-se àquele povo. E aí ele viu que entre tantas estátuas, né, erigidas para homenagear os deuses gregos, que eram maior até do que a população de Atenas, imagino.
Então, tinha lá um deus chamado Deus Ignotus. E falou, por aí que eu vou falar do Deus desconhecido. E quando isso, o pessoal, poxa, Deus desconhecido, eles não vão falar, e foram lá. Mas, então os caravaneiros, eles contactaram os confrades que estavam naquela cidade, começando em Salvador, depois foi para Aracaju e todas as outras. As estratégias não eram diferentes, não. E eles assumiam a tribuna e depois apresentavam os caravaneiros. E o caravaneiro, por excelência, que era muito falador, e competia um pouquinho lá também com o Ari Casadio, que era de São Paulo. Falava bem, mas aí a prima-dona era quem? Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, excelente conferencista, com uma cultura muito vasta, uma desenvoltura e um sorriso franco, então ele cativava o povo. Então foi por ali. Temos muito tempo ainda, Leila? Não, já acabou o tempo, até já? Ia falar isso, o nosso tempo encerrou. Então... Eu te dou mais 2 minutinhos ou a gente encerra e amanhã continua. Então, agora também visitas de estímulo às instituições espíritas. Aí temos também as instituições assistenciais, que já existiam, e os centros espíritas demais, que viviam isolados entre si, né? Então, se o propósito era somar, então tinha que também ver por que aqueles outros estavam separados. Na verdade, fazia até um espiritismo à la carte, né? Como diz, a moda da casa. Um pouco, bem distante, aliás, não é pouco, bem distante das práticas preconizadas pelo mestre leonês, codificador Allan Kardec. Né? Infelizmente, até hoje, a gente ainda percebe todas essas dificuldades porque nós somos lentos em mudar. Mudar dói, mudar é difícil. E as pessoas já estão tão habituadas a certas acomodações que ali vão ficando. Então, isso foi em 1950, nós já estamos em 2020, tem 70 anos, né? 70 anos, vai completar agora em outubro, 70 anos. Mas a gente ainda vê algumas dessas práticas em casas espíritas, esse isolamento, as casas não quererem fazer parte das federativas, porque acham que as federativas vão ficar vigiando, vão ficar tomando conta, fiscalizando. Olha, outra coisa vai também, ser punido, né? Processado. Exatamente, o evangelho no lar. Quantas pessoas se dizem espíritas e até hoje não fazem o evangelho no lar? Quantas pessoas se dizem espírita e não levam os filhos à casa espírita? Uma lástima. Deixa quando crescer ele mesmo tomar a sua decisão, ele escolher o que ele quer fazer. Então são situações, quantos ainda a gente vê as reuniões mediúnicas abertas ao público, as pessoas ali chegam com alguma dificuldade, isso é mediunidade, coloca na reunião mediúnica, e às vezes não é nada de mediunidade, às vezes é um problema mental, é uma esquizofrenia. Infelizmente, a gente ainda vê essas práticas, mas o Leopoldo, como nós dissemos ontem, foi um grande trator, era até muitas das vezes mal compreendido, porque ele queria ver essa mudança se fazer ali presente. Não somente, como o Roberto colocou, na parte doutrinária, mas também na ajuda social para auxiliar a tantos desvalidos que existiam naquele momento, porque ainda há muita pobreza, ainda há muitas dificuldades, mas era uma época muito mais difícil, não tinha as oportunidades que tem hoje, mesmo com muitas limitações, mas hoje já tem os postos de saúde, dá remédio, tem as cestas básicas, o governo dá auxílio, Bolsa Família, enfim, tem outras oportunidades, né? Ô, Sandra, que bom. Mas é isso, gente. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Ao final temos o passe à distância, a magnetização das águas. E amanhã a gente, não digo encerra, porque
há muito... Vamos dar uma pausa amanhã. Há muito o que se conhecer de Leopoldo Machado. É verdade. Mas é um estímulo para que a gente possa estudar os seus livros, conhecer um pouco mais desse trabalhador que continua lá do mundo espiritual, trabalhando, dando continuidade. Isso é muito bom. Então, amanhã, hoje, 20 horas, amanhã, 10 da manhã. E quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá. Se inscrevam, dê um joinha, compartilhe. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E podemos mesmo. Até lá. Então, muito obrigado a todos. E até amanhã vocês terão que fazer um dever de casa, pequenininho. Vamos excluir todos os territórios à época, nós estamos falando do ano de 1950. Quantos estados os caravaneiros visitaram? Até amanhã. Muito obrigado.